E vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, né, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículo de número 32, pessoal. Atos 9, e versículo 32. Hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema. O tema de hoje é interessante: direitos e privilégios em Cristo. Nós temos direitos em Cristo, sim ou não? Temos também privilégios? Sim. Hoje eu quero pregar sobre esse assunto: direitos e privilégios em Cristo. E eu sei que Deus vai falar com você de uma forma muito intensa, de uma forma muito especial. Portanto, abra o seu coração para receber essa mensagem, e creio que essa mensagem vai abençoar a tua vida de uma forma muito especial. Acharam aí, pessoal? Atos, capítulo 9, e versículo 32. Atos 9, e versículo 32. Glória a Deus. O texto diz assim, irmãos: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitava em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram todos os que habitavam em Lida e em Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Eu quero que você me dê bastante atenção, porque essa mensagem ela vai ajudar você. Ela vai te abençoar. Ela vai até revolucionar o seu entendimento, a sua compreensão. Nesse texto aqui, de Atos 9, 32, a Bíblia diz que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitava em Lida. O Pedro estava visitando os irmãos, os santos, que habitavam nas cidades de Lida e de Sarona. E nessa visita de Pedro, nessas cidades de Lida e Sarona, ele encontra um irmão chamado Enéas. E diz a palavra que a situação de Enéas não era das melhores. Diz a Bíblia que ele estava acometido de uma enfermidade. Diz que ele foi encontrado jazendo numa cama, paralítico, há 8 anos. E aí, quando Pedro vê Enéas nessa situação, acamado, doente, paralítico há 8 anos, o Pedro, ele diz assim: Enéas, Jesus Cristo te dá o quê? Te dá saúde. Quando Enéas recebe essa notícia, quando ele recebe esse conhecimento, diz que ele se levanta da cama. Diz que ele se levanta da cama. E ao se levantar da cama, irmãos, Enéas, ele fica completamente curado. E aquilo gerou na cidade aí um grande avivamento. Porque a Bíblia diz que as pessoas, ao saberem que Enéas havia sido curada, diz que as pessoas passaram a se converter,
passar a se entregar a Jesus. Irmãos, o Evangelho de Jesus não é meramente palavras, não é discursos, só discursos. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é necessário a pessoa conhecer esse Evangelho, porque quando a pessoa conhece esse Evangelho, quando ela passa a ter o entendimento desse Evangelho, meu irmão, ela não aceita mais viver uma vida fracassada, ela não aceita mais viver uma vida arruinada. A Bíblia fala aqui, abra por favor as Escrituras, lá em Oséias, capítulo de número 4. Capítulo 4, versículo 6 de Oséias. Eu quero que você abra aí, para você entender que esse Evangelho, irmãos, quando chega na vida de uma pessoa, é para transformar ela, é para abençoar a vida dela. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o que, gente? O conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, e também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, o porquê Enéas estava naquela cama há 8 anos? Será que Deus não queria curar Enéas? Será que Deus não queria restaurar a saúde daquele homem? Quem acha que Deus queria curar Enéas? Quem acha que Enéas, ele perdeu muito tempo da sua vida naquela cama ali enfermo? Levanta-se a mão. Vocês estão certos. Deus sempre quis curar Enéas. Deus sempre quis sarar Enéas. E eu digo de passagem que Enéas perdeu muito tempo da sua vida, irmãos, naquele leito de dor. E por que ele perdeu tanto tempo, pastor, da sua vida naquele leito de enfermidade? Exatamente porque lhes faltou o conhecimento. Quer dizer, ele não entendia, não compreendia que Jesus havia lhes dado saúde. Ele não entendia que na medida que ele fosse vivendo a fé na palavra de Deus, irmãos, ele não entendia que ele poderia tomar posse da cura. E pelo fato dele não ter esse entendimento, ele sofreu 8 anos, padeceu 8 anos da sua vida. Quer dizer, padeceu de uma forma ali, desnecessária. Porque Deus não quer que eu ou você viemos padecer com qualquer problema, com qualquer mal, irmãos. Quando você passa para o lado do Evangelho, você passa para o lado da bênção, diga amém. Na hora que você passa para o lado da bênção, acabou as maldições na sua vida. Porque o Evangelho é libertação, o Evangelho é cura, o Evangelho é transformação de vida, o Evangelho é para revolucionar a vida daqueles que estão padecendo. A Bíblia diz que Deus pega, Deus pega do monturo o necessitado, e Ele ergue esse necessitado e põe no meio dos príncipes do seu povo. Não importa como você chega na igreja, doente, na miséria, depressivo, oprimido, com a vida cheia de problemas, não importa. Jesus diz: vinde como estáis. Mas não é para você ficar na mesma maneira, não é para você continuar da mesma forma, é para você ter uma mudança de vida. Mas pastor, por que muitas pessoas então não mudam de vida, mesmo estando no Evangelho, mesmo conhecendo a palavra?
Porque às vezes falta o entendimento, irmãos. Porque tem gente que está entendendo a palavra de forma errada, está compreendendo de forma errada. Às vezes até o ensinamento que está sendo passado para ela não está sendo de acordo com a palavra. Irmão, nós não devemos acreditar em tudo aquilo que a gente ouve. Nós devemos examinar as Escrituras. Jesus mandou examinar, sim ou não? Ele diz: examinai as Escrituras, porque há nela conhecimento para a vida eterna. Temos que examinar, irmãos, para conhecer. Porque se nós não examinarmos as Escrituras, nós podemos errar. E tem muita gente errando, enxergando a palavra de uma forma errada. Por quê? Porque está sendo passado de uma forma errada. Aí Deus está se referindo ao seu povo. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o quê? O conhecimento. O povo dele está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. João 8, 32, Jesus diz o que lá? João 8, 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e a nossa mente. Eu vou dar um exemplo aqui, de um homem que pela falta do conhecimento, pela falta do entendimento, irmãos, a respeito de Deus, ele estava carregando um sofrimento, carregando um mal na vida dele, que ele imaginou que aquilo ali era até uma obra de Deus. Vamos lá, eu quero falar de Jó agora. Abra por favor aí, Jó, capítulo de número 2 e versículo 10. Vamos lá, Jó, capítulo 2 e versículo 10 em diante. Aí diz o seguinte, Jó diz assim, mas ele diz: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? E em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Presta atenção nessa passagem. A Bíblia fala de Jó. Jó, ele teve 2 estágios de vida. O primeiro estágio da vida de Jó foi de bênção. Se você ler a partir do capítulo 1 do livro de Jó, você vai ver que Jó estava debaixo de uma grande bênção. A partir do capítulo 1, você vai ver que Jó, ele era um dos maiores fazendeiros do Oriente. Era um homem próspero. Ele tinha grandes rebanhos. E ele tinha uma família grande e abençoada também. Quantos filhos Jó tinha? 10 filhos. E Jó tinha uma saúde de ferro. E um casamento muito feliz. Mas de uma hora para outra, meu irmão, o tempo muda. De uma hora para outra, Jó começa a perder tudo. Ele perde suas fazendas, ele perde os seus filhos, ele perde a sua saúde, e o seu casamento começa a ser também comprometido. Quando a mulher de Jó vê Jó nessa situação, enfermo, doente, quando ela vê que perdeu os filhos, quando ela vê que Jó está na miséria, ela sem entendimento, sem compreensão do que estava acontecendo, ela diz assim: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Aí Jó diz a ela em contrapartida, mas ele lhes diz: como fala qualquer doida, assim falas tu.
não receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. Jó, com a mulher dele, eles não entendiam que aquele mal que eles estavam sendo acometidos vinha do diabo. Eles achavam que era Deus que estava fazendo toda aquela obra. A mulher de Jó ficou tão indignada com Deus, achando que ele era o motivo, né, dos problemas de Jó, que ela manda Jó amaldiçoar Deus, irmãos. Olha a tamanha ira, a tamanha revolta, olha a tamanha indignação da mulher de Jó em relação a Deus. Ela manda Jó amaldiçoar quem? Deus. Por que ela manda Jó amaldiçoar Deus? Porque ela imaginava que Deus era o responsável por aquela destruição. E Jó, sem entendimento, ele diz assim: olha, mulher, como falas qualquer doida, assim falas tu. E de fato ela estava doida mesmo. Estava doida, sem entendimento. Mas Jó também não passava embaixo, né? Jó também estava sem entendimento, porque ele diz assim para a mulher dele: olha, mulher, receberemos o bem de Deus e agora não vamos receber o mal. Quer dizer, ambos, tanto Jó quanto a mulher dele, imaginavam que aquela situação de perda, sofrimento, prejuízo, dor, aflição, Jó e a esposa imaginavam que vinha da parte de Deus. Era o entendimento deles, era a visão que eles tinham de Deus, de um Deus que uma hora abençoava e outra hora amaldiçoava. Irmãos, olha aqui para mim, Deus, Ele não é uma fonte de água doce e ao mesmo tempo uma fonte de água amarga, não, irmãos. Deus só jorra água doce. Deus não tem uma água de fel, né? Guardada, reservada para para castigar os seus filhos, não. Porque tem gente que pensa que Deus tem uma água de fel guardada ali, reservada para castigar os seus filhos em um momento oportuno. Não, Deus só tem água doce. Amém? Só tem água doce. Ele não tem água amarga, não, irmãos. Que tem gente que quando está vivendo uma vida de amargura, de derrota, de fracasso, de sofrimento, de problemas, muitas dessas pessoas acham que é Deus que está, né, trazendo aquele mal para a sua vida. Não, Deus não faz isso não. Tem pessoas que falam assim: não, pastor, Deus está me provando. Eu estou nessa situação de enfermidade porque Deus está me provando. Eu estou nessa situação aqui, pastor, a porta fechou para mim. Eu estou passando algumas privações financeiras, materiais, porque Deus, pastor, Ele está me provando, pastor. Ele fechou as portas para mim. Irmão, Deus não prova ninguém com sofrimento, com fracasso, com derrota, com problemas. Não, Deus, Ele é uma fonte de bênção, meu irmão, para aqueles que o encontram. Diga amém. Para aqueles que o encontram. Então, as pessoas aí fora, elas têm um entendimento muito errado, uma compreensão muito errada acerca de Deus, né? Vou pedir aos irmãos que, por favor, né, não sai agora não. Quem está entendendo? As pessoas têm um entendimento muito errado. Entendimento esse que precisa ser corrigido. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que entendem as coisas, né, de Deus tudo errado. Fica nesse negócio de provação. Deus está me provando aqui, está me provando acolá. Irmão, vigia para o diabo não trabalhar na sua vida de uma forma sorrateira, de uma forma silenciosa. Porque às vezes o diabo está trabalhando na vida da pessoa de uma forma sorrateira, de uma forma silenciosa. Quem está entendendo? Ele está trabalhando ali na saúde, às vezes nas finanças, no casamento, trabalhando na sua vida profissional,
trabalhando muitas vezes, né, na sua família, causando certos problemas. E às vezes as pessoas não entendem que é o diabo. Algumas delas, né, na sua santa ignorância, diz: não, pastor, isso aí é problemas que acontecem mesmo, é coisas da vida. Todo mundo passa por problemas, todo mundo, pastor, passa por situações difíceis. É verdade. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis, por problema, por fase de enfermidade, problemas financeiros, problemas às vezes de ordem familiar. Estamos sujeitos, mas existe um causador de tudo isso. Quem é o causador? É o diabo, é Satanás. Mas tem muitas pessoas que não entendem isso. Alguns, o entendimento dele é que Deus está provando ele. E outros, o entendimento é isso, ó. Não, isso aqui é coisa da vida. Eu conheço muita gente, irmãos, que encara os seus problemas como se fossem normais, como se fossem coisas da vida, né? Coisas da vida. Eles não enxergam o inimigo trabalhando por trás daquele problema, agindo ali em relação àquela situação que ele está passando. Então nós precisamos abrir os olhos, abrir o entendimento. Quem está entendendo? Jó não tinha entendimento, nem ele nem a esposa dele. Achavam, pensavam, imaginavam que aqueles problemas, tudo que eles estavam passando ali, ele imaginava que era Deus trabalhando ali, fazendo aquela obra de destruição. E não era Deus, irmãos, era o diabo. Enéas viveu 8 anos da sua vida acamado, enfermo, paralítico, 8 anos. E olha que Enéas era um cristão, era um servo de Deus, era um homem que havia recebido a Jesus como Senhor e como Salvador. Enéas não era um ímpio, pecador. Enéas era um cristão, irmãos. A Bíblia diz que Pedro estava visitando os santos. Quando você ouvir na Bíblia essa expressão santos, a Bíblia está se referindo a crentes, a pessoas que são de Jesus. Quem está entendendo? Então Pedro não estava visitando pecadores, não. Ele estava visitando os santos. E achou Enéas, que era outro santo, jazendo numa cama, paralítico, há 8 anos. E Pedro diz: Enéas, o que é que você está fazendo nessa cama doente? O que é que você está fazendo nessa cama jazendo? Paralítico, Enéas, sai daí. Jesus Cristo te dá o quê? Te dá saúde. Enéas entendeu. Enéas compreendeu. E ele assumiu uma posição. E ele se levantou. E ele creu naquela palavra. E ele tomou posse da cura, da libertação, do milagre. Diga amém. Ou seja, ele assumiu aquilo que pertencia a ele. A cura pertence a nós, irmãos. Não só a cura, mas a prosperidade, mais uma família também abençoada. Tudo isso é direito nosso. Diga graças a Deus. Não aceito viver uma vida cristã, irmãos, fracassada, não. João capítulo 10, versículo 10. Olha só o que está escrito aí, João 10, 10. O texto diz o seguinte, João 10, 10. O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. A vida que Jesus veio trazer para você é uma vida de escassez, de necessidade, de sofrimento, de fracasso, de derrotas. É? Não. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Vida suprida. Abundância é fartura. Abundância é fartura. É você ter
ter em grande quantidade. Saúde, você tem que ter em grande quantidade. Paz, em grande quantidade. Prosperidade, em grande quantidade. Sucesso em tudo que faz, você tem que ter em grande quantidade. Abundância é isso. Abundância é algo que excede, diga amém, excede os limites. Então Jesus veio para que você tivesse vida e vida com abundância. Ele não veio para você ter uma vida fracassada, arruinada, destruída, uma vida, fragelada. Não. Deus tem o melhor para você, meu irmão. Ele tem o melhor. Mas a gente precisa entender isso e buscar esse melhor de quem, pessoal? De Deus. Buscar o melhor de Deus. Nós temos que aprender a buscar o melhor de Deus. Não podemos se conformar com aquela vida abaixo do nível. A Bíblia fala de Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis, por favor. A Bíblia fala de Abraão lá em Gênesis 12. Abra aí por gentileza. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Quando Abraão ele dá ouvidos à voz de Deus, e ele aceita caminhar com Deus, meu irmão, Abraão passa a ser um homem muito mais abençoado. Diz a palavra que quando ele sai da sua terra natal, que chamava-se Ur dos Caldeus, diz que Abraão já era um fazendeiro muito próspero. Ele tinha servos e servas. Ele tinha já um grande rebanho. O que faltava para Abraão era só um filho. Mas na medida que Abraão aceita o chamado do Senhor, e ele passa a caminhar com Deus, irmãos, diz que Abraão começa a ser muito mais abençoado. Ele já era próspero, né? Pois bem, ele se tornou mais próspero ainda. Quer dizer, as riquezas de Abraão foram aumentando. E diz a palavra que no fim da jornada que Abraão estava trilhando com Deus, Deus realizou todos os sonhos de Abraão. Todos os sonhos, supriu todas as suas necessidades. Até um filho que Abraão desejava para ser herdeiro dos seus bens, Deus concedeu. Era algo impossível, porque a sua mulher era estéril, sua mulher não gerava. Mas na medida que Abraão foi caminhando com Deus, servindo a Deus, obedecendo a palavra, sendo temente à palavra, Deus foi abençoando ele, e Deus concedeu a ele o seu filho tão desejado, o seu herdeiro, diga amém. E diz a palavra que quando Abraão já estava velho, Deus já havia abençoado ele em tudo. O que é que eu quero que você entenda? O que é que eu quero que você compreenda? Que caminhar com Deus, andar com Deus, servir a Deus, é ter uma vida abençoada, irmãos. É viver uma vida abençoada. Amém? É viver uma vida de sucesso e não de fracasso, como muitas pessoas aí fora estão vivendo. Escute bem, irmãos. Se as pessoas aí fora, se elas não virem
o extraordinário de Deus na nossa vida, irmãos, se elas olharem para nós e não virem o extraordinário de Deus acontecendo na nossa vida, jamais elas vão querer se converter ao Deus que nós servimos. A Bíblia diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Põe aí Malaquias, fala sobre essa passagem. Malaquias, então, Malaquias 3,18 diz aí, ó: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem acha que tem que haver uma diferença? Levanta assim as mãos. A diferença tem que haver em todos os aspectos, em todos os sentidos. Amém? Em todos os aspectos. No modo de vida, né? Tem que haver diferença, sim ou não? Tem que haver diferença no seu modo de viver, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, e até tem que haver diferença no sentido material financeiro, irmãos. Quem está compreendendo? Tem que haver diferença. Como é que você era no passado? Pastor, eu era um João ninguém, um zero à esquerda. Eu vivia, pastor, vendendo o almoço para comprar a janta. E hoje? Pastor, estou do mesmo jeito. Não, está errado. Hoje você tem que viver em abundância. Diga glória a Deus. Como é que era a sua vida no passado? Pastor, eu era uma pessoa enferma, muito doente. As pessoas até me chamavam, né, de Maria das Dores, porque eu tinha tantas doenças, pastor, que eu sentia dores em todo o meu corpo. E as pessoas me apelidavam, me chamavam de Maria das Dores, ou de João das Dores. E agora? Como é que você está? Não, pastor, hoje eu não sinto mais dores. Hoje eu não tenho mais os problemas de saúde que eu cheguei na igreja com eles. Hoje eu estou curado. Pois bem, você está desfrutando da bênção. Você está desfrutando de um direito que é seu. Diga amém. Quem está entendendo, irmãos? Pastor, eu era um depressivo, vivia à base de medicamento. Eu tomava vários medicamentos porque eu tinha um transtorno muito grande psicológico. Eu tinha problemas de depressão muito sérios. E eu vivia à base do medicamento. Eu tomava remédio tarja preta, pastor. Eu tenho até um atestado, né, que constava que eu tinha problemas mentais. E hoje? Pastor, hoje eu não dependo de nenhum remédio controlado. Hoje eu sou uma pessoa curada, sarada. Nunca mais eu tive aquelas crises de depressão, de síndrome do pânico, de ansiedade. Nunca mais, pastor, eu perdi uma noite de sono. Eu passava noites e noites em claro, sem dormir, perturbado, aflito. E hoje eu estou dormindo igual uma criança, pastor. Eu deito e durmo em paz. Não sinto mais perturbação. Nunca mais eu soube o que é passar uma noite em claro. Então você está desfrutando da paz, das bênçãos do Senhor, irmão, de saúde mental, porque Deus quer que você vá bem em todas as áreas. Quem está compreendendo, pastor, está ensinando aqui, irmãos? Às vezes a falta do entendimento, a falta da compreensão, a falta do conhecimento da palavra de Deus leva muitas pessoas a viverem abaixo daquilo que Deus determinou. Deus quer que você desfrute das promessas dele, irmãos, das promessas dele, das bênçãos que estão contidas na palavra dele. Diga graças a Deus. Portanto, não aceite viver o pior. Se você tem a opção do melhor, não viva o pior. Não, vou tomar posse do melhor. Não vou me contentar com o pior se eu posso ter o melhor.
E Deus quer lhe dar o melhor dessa terra. Diga graças a Deus. Amém, Jesus. Você crê nisso? Quem crê nisso? Então, vamos aprender, irmãos, pela palavra. Jó não entendia, não compreendia. Achava que todo aquele mal, todo aquele sofrimento, todas aquelas perdas, a enfermidade dele, a perda dos rebanhos, a morte dos seus filhos, Jó imaginava, pensava, ele tinha um ponto de vista muito errado em relação a Deus. Ele achava que era tudo Deus fazia aquilo. E na verdade era o inimigo se aproveitando da situação, porque Jó não entendia a vontade de quem? De Deus. Você está compreendendo? O diabo se aproveita daquelas pessoas que não têm conhecimento da palavra do Senhor. Ele se aproveita. Para quê? Para trabalhar, para agir, para destruir a vida da pessoa. Porque ele não consegue fazer isso na vida daqueles que conhecem. Porque quando você já conhece a obra de Deus e a vontade de Deus, quando chega um mal, um problema, o que é que você faz? Você rejeita, você não aceita. Você entra em oração, você repreende o mal, você manda embora e Deus muda a situação. Diga graças a Deus. Amém, Jesus. E quando você não conhece, o diabo se aproveita e ele fica lá trabalhando, agindo, assolando a tua vida, lhe destruindo, causando ali aquele sofrimento, aquela dor, aquele problema, que você diz, meu Deus, parece que depois que eu me tornei crente, foi só para sofrer. Não, crente não tem que sofrer não, irmãos. O único sofrimento que a gente tem que passar por ele de vez em quando, é aquele sofrimento que a gente passa por ser cristão, no sentido assim, por carregarmos a verdade da palavra e sermos discriminados por essa verdade, e sermos até perseguidos por essa verdade que a gente prega. Quem está entendendo? Mas não sofrer com qualquer tipo de maldição. Está amarrado em nome de quem? De Jesus. Em Cristo Jesus nós temos direitos, temos privilégios, direito às bênçãos e privilégio, meu irmão, dado por Deus. Privilégios esses que o mundo aí fora ainda não tem, porque está fora do plano de Deus. Mas nós já estamos dentro do plano de Deus, estamos inclusos no plano do Senhor. Plano esse de salvação, de libertação, plano esse de vitória, plano esse de prosperidade, plano esse de uma vida abundante em todos os sentidos. Diga graças a Deus, nós estamos inclusos nesse plano. Então vamos desfrutar dos benefícios desse plano que Deus nos deu de salvação, e vamos ser felizes. Em nome de quem? De Jesus. Diga graças a Deus. Então essa é a mensagem que eu quero que vocês absorvam nessa noite. Toma posse dessa palavra. Meu Deus, eu fui chamado pelo Senhor, não para ser um fracassado, mas para ser um vencedor. Não para viver abaixo, da linha da pobreza, mas para prosperar e ter uma vida abundante. Não para ser uma pessoa que vive por aí cheio de enfermidade e doença. Não para ser uma pessoa dependente aí de medicamentos. Não, o Senhor me chamou para uma vida abençoada, para uma vida com saúde. E eu vou desfrutar de saúde a partir de hoje. Eu vou desfrutar de saúde. Se levante hoje. Entenda quem é você no reino de Deus. Entenda quem é você. Compreenda quem é você no reino de Deus. E seja bênção, porque Deus já determinou para você ser bênção. Então vamos ser bênção. Deus falou o que para Abraão? Ser tu uma bênção. Chamou Abraão para quê? Para ele ser bênção. Então vamos ser bênção. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado e diga assim, irmão, vamos ser bênção. Vamos ser bênção. Precisamos ser bênção. Porque quando nós se tornamos bênção, uma pessoa abençoada, as pessoas vão ver essas bênçãos.
E elas vão se converter através do nosso testemunho. As pessoas do tempo de Enéas, quando ficaram sabendo que Enéas tinha sido curado, tinha sido liberto, diz que muitas delas se converteram ao Senhor pelo testemunho de Enéas. Qual é o seu testemunho? O que é que Deus tem feito na sua vida? O que é que Deus tem realizado de bom na tua vida? Qual as bênçãos Deus tem te dado? Qual os milagres você tem desfrutado? Qual as promessas de Deus têm se cumprido na sua vida? Você tem notado que a sua vida mudou desde que você aceitou a Jesus, ou você tem visto que nada mudou? Pastor, eu tenho notado que a minha vida tem sido muito abençoada por Deus. Eu tenho notado que a minha vida mudou muito. Eu tenho notado que eu sou uma nova pessoa e Deus fez tudo novo na minha vida, em todos os aspectos. Pois bem, então você está vivendo aí o plano de Deus, você está debaixo da bênção do Senhor. Mas se nada mudou desde o período que você aceitou Jesus até agora, então você precisa conhecer mais a palavra de quem? De Deus. Porque quem conhece a palavra de Deus não fica mais no cativeiro, no jugo de Satanás, não fica mais debaixo de maldição. Quem conhece a palavra de Deus sai do cativeiro, sai da condição de maldição e vai para uma condição de bênção. Então vamos aprofundar, conhecer, prosseguir conhecendo a vontade de Deus, para não padecermos como padeceu Enéas. Quantos anos? 8 anos. Para não padecermos também como padeceu o Ló. Ló sofreu muito, irmão. Aliás, o Jó sofreu muito. Jó sofreu demais. E também tudo isso por falta do entendimento. Hoje nós temos um entendimento dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já abriu nossa mente. O Espírito Santo abriu nosso entendimento, a nossa compreensão. Diga graças a Deus, para a gente viver hoje abençoado. Então, com esse entendimento que você tem, vamos acessar a presença de Deus hoje e vamos reivindicar a bênção, irmãos, os benefícios de Deus, as bênçãos do Senhor. Vamos acessar a presença de Deus, vamos determinar a nossa vitória, o nosso milagre. Não sofra mais, não padeça mais com necessidade. Você tem direito às bênçãos de Deus. Então vamos reivindicá-las hoje em nome de quem? De Jesus. Então fica de pé, vamos orar.